O livro Hora de Curar, que nós estamos vendo hoje, refere-se à cura de uma forma mais ampla do que nós estamos habituados a tratar nos demais livros que falam disso. O ser interno do homem começa a se desligar da experiência na matéria densa, começa a se desvincular dos laços que por muitas épocas ele fez com a parte material da vida e com os corpos. Os seres internos estão começando a transcender o estado evolutivo terrestre. Estão começando a se preparar para, numa etapa futura, ingressarem numa outra evolução. E a própria matéria na qual estes seres internos estão encarnados, esta própria matéria está passando por muitas transformações, adquirindo um novo potencial energético. O homem não tem muita consciência destas transformações, mas começa a sentir que algo está acontecendo e procura se adaptar, mesmo sem saber ao quê. Esse livro fala da nossa correta atitude para com os corpos e nos chama muita atenção para a necessidade, neste momento, de nós estarmos buscando uma consciência superior à parte imaterial da vida. Os grupos espirituais de hoje, que não trabalham no sentido de reconhecer isto, os grupos espirituais que não tratam de auxiliar a consciência das pessoas, a penetrar essas realidades imateriais, esses grupos, do ponto de vista espiritual, são inoperantes, é como se não existissem. Então, por mais válido que seja o trabalho de um grupo, por mais efetivo que possa ser esse trabalho, até socialmente, se esse grupo não está imbuído da ideia de que o verdadeiro trabalho hoje é nós transcendermos os níveis materiais, esses grupos são inócuos. Esses grupos de nada valem para efeito da evolução superior, que começa já a estender a sua mão aos seres da superfície. Por isso é que nós temos insistido tanto para que em Figueira e nos seus prolongamentos, no Céu Azul, na Granja Viana e em São Carlos, não se viva a vida comum. E que aqueles que não conseguem se desligar da vida comum como consciência, se retirem destes lugares, daqui e dos núcleos. Porque realmente a razão de existir desses núcleos, destas construções, desses centros, é nós estarmos nos dedicando a esse desligamento. Claro que isto sem menosprezar e sem nós fugirmos das nossas obrigações kármicas com o plano material. Mas aqueles que não compreenderem o que realmente se está fazendo, estão realmente impedindo que o grupo como um todo, que esta grande energia que se forma com a união de almas, possa cumprir a sua tarefa e o seu trabalho. Os indivíduos devem providenciar para que eles se tornem instrumentos adequados para que a energia possa ascender, para que a energia possa trabalhar no sentido de ir se tornando cada vez mais imaterial.
E essa ascensão da energia se dá em cada um, se dá em cada indivíduo. Então, se nós estamos em grupo, se estamos lidando uns com os outros, nós precisamos rever este relacionamento, precisamos rever se estamos realmente contribuindo para que a energia no outro ascenda e se nós estamos assumindo este trabalho em nós mesmos. Porque se nós não estivermos nos ajudando mutuamente a isto acontecer, é melhor que não estejamos juntos. Porque um está impedindo que o outro faça isto. Quer dizer, pode acontecer de um estar segurando a energia do outro embaixo e não deixando que isto ascenda, que isto se imaterialize. Quem sintonizar com este trabalho, quem realmente sintonizar com este trabalho, nesta época se torna como um prolongamento de centros internos, de núcleos internos e até de naves extraterrestres que estão trabalhando na órbita da Terra. Então, aqueles grupos espirituais que estão conscientes disso, ou os indivíduos que estão conscientes disso, eles bem naturalmente se tornam como prolongamentos, se tornam como auxiliares e colaboradores desses centros, destas civilizações intraterrenas e extraterrestres. Civilizações que nós já temos notícias delas através de outros livros. Os que estiverem abertos a estas coisas e os que assumirem esses caminhos, esses serão assistidos por fraternidades espirituais que não se encontram no plano físico. Fraternidades espirituais que podem ser desta terra, no caso intraterrenas, ou que são extraterrestres, muito mais coligadas com outros sistemas, até com outros sistemas solares. Então o trabalho hoje não deveria mais ser um trabalho de busca de um correto relacionamento aqui, entre pessoas ou aqui neste mundo, porque isso já deve ter sido feito, isso já deve estar pronto. O trabalho é nós cumprirmos esta etapa de nos relacionarmos com essas fraternidades, com estas naves ou com estas civilizações que estão sintonizadas conosco no sentido de elevar a humanidade. Isto é um trabalho muito atual, porque aqueles que não conseguirem fazer esta ascensão, aqueles que não tiverem as energias preparadas para isto, estes vão ser encaminhados para outros sistemas, para outros mundos, para outros esquemas planetários. Então, nós teríamos que ter isto muito presente e teríamos que procurar reconhecer a nossa posição neste plano evolutivo. Qual é a nossa posição neste plano evolutivo? Para o que estamos sendo preparados? Ou o que está realmente já acontecendo em nós neste momento? A Terra, este planeta, deve passar por uma verdadeira transformação. A Terra está se preparando para uma expansão de consciência e, ao mesmo tempo, estão sendo organizadas operações para que as forças involutivas que estão aqui desde tempos ancestrais se retirem deste planeta. E no elas se retirarem deste planeta, elas levarão com elas todos aqueles elementos que não puderem acompanhar esta evolução da consciência. A realização divina aqui neste planeta, a realização da consciência divina, tornou-se impossível
com as forças involutivas aqui presentes e na proporção em que elas atuam. E o planeta já atingiu um grau de densidade que não é possível mais ir adiante. Tudo o que se pode conseguir de densidade na matéria, neste planeta já foi conseguido. Vocês sabem que neste planeta existe matéria compacta que precisa de violência para ela se descompactar. Então, isto já atingiu um grau de densidade que não pode aumentar, já atingiu o máximo. E aqui precisa que agora haja um movimento contrário, porque agora começa um trabalho de liberação em toda esta construção planetária. Existe uma consciência central no cosmos, que é chamada também de governo celeste central, que é uma consciência cósmica que centraliza toda a energia, todo o plano evolutivo para este universo ou para este cosmos. E este governo celeste central do cosmos está irradiando para a Terra, está cuidando da Terra diretamente, está cuidando da Terra e através das civilizações mais evoluídas da Terra que não estão na superfície, que estão em níveis suprafísicos, através destas civilizações está contribuindo diretamente para que esta ascensão da energia, para que esta transmutação da energia se dê aqui. As enfermidades que até hoje fizeram parte do planeta, porque aqui há enfermidades instaladas na matéria deste planeta. Essas enfermidades ainda existem e se preparam também para serem erradicadas. Então, esta cura do planeta, esta cura deste corpo celeste material, esta cura deve se operar. Esta cura está já em ato e regida por sistemas e regidas por grandes entidades, entidades até extrasolares, não só regida pelo Logos, pela consciência do Sol, que é o regedor do sistema, mas também por consciências extrasolares. Então vejam que momento importante se está vivendo aqui. É realmente a hora de curar. Mas o livro não trata desta cura individual, pessoal ou grupal. Acena a estas coisas, mas a cura na qual a energia do livro está enfocada é exatamente nesta cura ampla, da qual participam e na qual estão incluídos todos os seres. Do ponto de vista do homem, do ponto de vista do ser humano, esta cura é a ligação, como já sabemos, da vontade dele com a vontade divina, com a vontade da mônada, com a vontade do ser superior. E quando esta cura estiver já acontecendo, quando esta vontade do homem, ou esta consciência do homem, estiver se ligando, estiver se fundindo na consciência superior, então nós vamos começar a assistir àquele padrão que foi imaginado para o homem começar a se manifestar. Nós vamos começar a assistir este processo. Então, este padrão arquetípico, este padrão de perfeição para o homem terrestre começar a surgir no homem da superfície, coisa que já surge no homem intraterreno ou no homem destas civilizações suprafísicas. Haja vista as descrições que nós temos já nos livros de Mistritlan, de Erques, de Aurora e de tantas outras civilizações que não estão nesta superfície.
A humanidade da superfície desenvolveu em épocas pré-históricas aquela doença que vocês conhecem como sífilis. E isto se tornou uma doença planetária. Aparentemente, a sífilis está controlada, mas acontece que a sífilis já prejudicou os cérebros físicos da humanidade. E vocês veem hoje o quanto estas coisas são claras para alguns, mas para a maioria são inconcebíveis, por causa da sífilis que atuou no cérebro e que condicionou o cérebro físico humano a não compreender mais nada além da parte física, desta parte científica, material e densa. São cérebros impossibilitados de conceberem uma outra coisa que não seja isto que se vê, isto que se toca, isto que é material e explícito. Então é por causa da sífilis que se instalou no cérebro coletivo da humanidade da superfície, é por causa disto que nós fazemos um processo interno completamente inconsciente. Todos nós que estamos evoluindo, que estamos procurando servir, todos nós estamos nestas coisas internamente. Mas por causa da sífilis instalada no cérebro, isto não consegue se comunicar com a consciência externa. Isto não consegue chegar na consciência humana, no homem humano. Então é como se o homem humano, os mais evoluídos, vivessem estas coisas sem ter consciência. Mesmo nós que estamos tomando consciência destas coisas, para vivermos isto na consciência física, temos dificuldades. Nós vivemos isto intelectualmente, vivemos isto com a imaginação, vemos os reflexos disso no nosso ser. Isto por causa desta doença planetária que não permitiu que as células cerebrais tivessem um desenvolvimento que pudesse reconhecer isto e instalar isto na parte física do ser. Então veja que o trabalho de cura é muito mais amplo do que nós podemos pensar à primeira vista. O trabalho de cura, que está nas entrelinhas deste livro, é nós conseguirmos levar o cérebro não só a compreender estas coisas, mas levar o cérebro humano, físico, a realmente viver estas coisas, passar por essa experiência fisicamente. Porque essas experiências, estas coisas internas que nós vivemos em sonhos, vivemos nos planos interiores, inconscientemente, isto, se não tivesse havido a sífilis, isto era para ser vivido aqui, isto era para ser consciente aqui. Enquanto estamos falando destas coisas, enquanto estamos buscando estas coisas, fisicamente também estarmos vivendo, como seres humanos também estarmos vivendo, e não só como almas, não só nos nossos níveis sutis. A nossa parte humana também devia estar vivendo isto. Então a cura é algo muito amplo realmente. E esta hora de curar seria uma tomada de consciência desta necessidade. E quando se toma consciência desta necessidade, concluímos que a ciência, no caso a medicina, a religião, a filosofia, que isto tudo tem que se fundir, isto tudo tem que fazer uma síntese, porque uma não pode trabalhar completamente sem a outra. Nós podemos sim, filosoficamente, religiosamente, estarmos em um bom nível de consciência. Mas e o físico? E o cérebro físico? E a pessoa humana fica em outro plano? A pessoa humana fica separada disto, fica vivendo outra coisa? Então nós temos uma cura, não só profunda, mas temos uma cura total para fazer.
Porque isto tudo tem que se fundir, isto tudo tem que acontecer no plano físico também, na célula física também. É claro que isto não acontece na maioria, embora certos exemplares desta humanidade, embora seres muito avançados que estiveram aqui encarnados, fizeram este trabalho nas próprias células. Fizeram este trabalho, deixaram isto documentado, mas quantas pessoas que sabem ler já leram estas coisas? Quantas pessoas que estudam já estudaram estas coisas? O que estas pessoas que estudam realmente estudam? O que elas estudam? Vocês já se perguntaram? Porque os pontos que têm que realmente ser o estudo desta humanidade, quantos fazem isto? Uma mínima parte. Então nós estamos na hora de curar, mas estamos também completamente entregues à graça, em primeiro lugar, estamos completamente entregues à graça superior, porque um ou outro grupo ou indivíduo é agraciado com estas informações bem claramente e é agraciado com a capacidade de assumir esta direção nos próprios corpos, assumir esta transformação. São poucos os agraciados, embora esta graça exista. Como também deve surgir, a uma certa altura, uma medicina, deve surgir uma forma de cientificamente se dar ao homem da superfície esta possibilidade. Enquanto isto não acontece, porque esta hora de curar está chegando, isto está se aproximando, e à medida que nós formos nos aproximando em consciência e como vibração destas civilizações nos planos sutis, nos planos suprafísicos, que formos entrando mais em contato com esses nossos irmãos mais avançados, isto tudo vai entrando num outro ritmo. Mas, enquanto isto não está efetivado, isto é, enquanto nós estamos vivendo neste limbo, estamos vivendo num limbo que não é nem céu e nem o inferno total. Estamos vivendo nesta parte meio inconsciente, não que nós não temos muita consciência do que realmente está se passando na nossa consciência, nas nossas células, nos nossos corpos. Então, desse ponto de vista, vivemos uma semiconsciência. Então, aqui, nós teríamos que ter uma atitude bem precisa em certos estágios da nossa vida. Por exemplo, se o nosso destino imediato for desencarnar, pode ser, não, que de repente a gente conscientize que vai desencarnar. A maioria não tem consciência disso, tem gente que morre até sem perceber. Mas, se nós chegarmos a ter esta consciência que vamos desencarnar, esta consciência pode despertar em alguém. Como seria deste ponto evolutivo da humanidade? Saber que vai desencarnar, se preparar para desencarnar, ajudar o processo do desligamento. Isto tudo faz parte, faria parte da nossa educação, do nosso atual ponto evolutivo. Então, se algum de nós tiver este sinal, tiver esta informação, este sentimento profundo de que vai desencarnar, este é um pioneiro, porque a maioria faz isto sem perceber ou lutando contra isso, ou de uma forma muito ignorante. Então, se alguém tiver neste ponto de receber este sinal, de pressentir isto, ou de ter uma clara ideia de que isto vai acontecer, procurar
ficar completamente tranquilo. Ficar completamente tranquilo e não se misturar com esta forma de morrer, com esta forma de desencarnar desta humanidade ignorante, desta humanidade despreparada. Então, nós teríamos que, se tivermos este sentimento ou tivermos esta premonição, entrar na maior tranquilidade que pudermos conseguir. Fazemos um trabalho para realmente estar tranquilo. E neste sentido, como não temos certeza de nada, como não estamos treinados para estas coisas, nem comunicar isto a ninguém. Porque isto pode ser um mal-entendido, isto pode ser uma alucinação, isto pode ser uma percepção errada. Então a palavra tranquilidade neste momento está incluindo tudo. Tranquilidade está incluindo, se você tem esse pressentimento, se você tem esta notícia ou tem esta certeza, se a pessoa está nesta situação, tranquilidade quer dizer ela está realmente tranquila. E não está alimentando estados intranquilos nos outros e nos demais. Se for para permanecer enfermo durante este processo, porque nem todos desencarnam estando sadios, como seria na lei evolutiva, não? Você desencarnar saindo do corpo, mas aqui o atraso é tão grande que para a gente desencarnar precisa ficar doente, precisa passar por um processo de deterioração até que se consiga finalmente sair do corpo, como vocês sabem. Então, se for para permanecer enfermo, já que não é normal você desencarnar dizendo, bom, chegou a minha hora, eu vou sentar nesta cadeira para não cair no chão, né? Eu vou sentar nesta cadeira e vou esperar. E saio. Seria simples, muito simples. Ou vou dormir e não acordo mais. Seria isto muito simples. Seria assim que, se estivéssemos curados, faríamos. Bom, chegou a minha hora. Procuro um leito, deito, fecho os olhos, durmo e não volto para cá. Vou para o meu caminho. Mas quem faz isto? Poucos, né? Quem faz isto torna-se uma anedota. Fica um fato estranho que entra para a história. Como vocês conhecem, não? Na Grécia, gente que deitava e se despedia de todos e partia. Quer dizer, isto não são coisas irreais. Isto tem condições de acontecer. Agora, como isto não é para todos, embora esteja na lei, não é para todos, porque nós não vivemos as nossas vidas de forma que nos levasse a isto. Cada vez que temos que desencarnar, ficamos abalados. Cada vez que temos que desencarnar, queremos ficar aqui. E tudo isso que vocês já conhecem. De forma que, se for necessário nós ficarmos enfermos para conseguirmos desencarnar, se for necessário isso, aprender a ficar enfermo, aprender a passar por esta experiência, passar pela experiência da enfermidade tranquilamente, bravamente, com dignidade, e não fazendo alarde dos próprios males, e não ficar pedindo socorro. Claro que nós, enfermos, vamos precisar de ajuda, talvez. Vamos precisar de ajuda, mas isto tudo deve ser simples, isto tudo deve ser natural, isto tudo deve ser feito de uma forma que nos permita estar dentro da normalidade, porque essas coisas são normais. Não há nenhum motivo para transformar uma enfermidade, uma morte, em coisa normal, em coisa fora do comum. Não há nenhum motivo para isso. Então nós teríamos que realmente saber viver estas coisas. E um outro ponto é, se nós estamos em vias de desencarnar, ou se nós estamos enfermos e nos tratando,
existe sempre a possibilidade de nós estarmos desencarnando e depois voltarmos à vida física e tomarmos a nossa vida normal. Como existe a possibilidade de nós, depois de enfermos, sermos curados, voltarmos à saúde. E quando isto acontece, nós devemos nos perguntar novamente: por que eu voltei? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu vim fazer? Porque se você voltou de uma situação terminal, ou se você voltou a ter saúde ou a se locomover depois de ter estado doente, significativamente doente, você tem que realmente se perguntar: o que é que eu vim fazer? Qual é o meu papel agora? Porque pode não ser o mesmo. Depois de uma experiência desta, pode ter terminado uma etapa da nossa vida, pode ter terminado uma parte da nossa encarnação e nós começarmos outra. Então, todos aqueles que passam por uma doença importante e que voltam desta doença, que conseguem uma cura desta doença, ou todos aqueles que voltam, que retornam de uma situação chamada terminal e voltam a viver normalmente, isto são vidas que recomeçam, são renascimentos. Então teríamos que estar preparados para estas coisas. Porque se nós entrarmos em agonia e voltarmos, ou se sairmos de uma doença grave, ou se continuamos a viver quando normalmente já teríamos partido, nós realmente temos que nos perguntar: qual é a nossa vida agora? O que agora temos que fazer? Isto é outra vida. Isto é como se fosse outra encarnação. Isto é um renascimento. Nós teríamos que estar preparados para estas coisas. Nós teríamos que estar preparados para estas coisas, porque nesta civilização, no seu atual estágio e como ela vive na superfície da Terra, todas essas questões nem se colocam. Mas aqueles que estão sendo preparados internamente para uma vida superior, não vão entrar nesta vida superior sem antes passar por estágios intermediários. Então nós teríamos que ter uma consciência mais avançada, não só desta nossa situação de desencarnar a qualquer momento, porque praticamente ninguém sabe qual é a sua hora, tem que estar preparado para isto a qualquer momento e bem preparado, como também preparado para permanecer enfermo, preparado para estar numa condição que com o tempo, a médio ou a longo prazo, vai levá-lo a uma desencarnação, como também estar preparado para reviver, para reencarnar na mesma vida, depois de uma experiência terminal ou de um fechamento de ciclo. Eu não sei se muitos de nós estariam preparados para isso, ou se voltando desta experiência retomaríamos a vida que fazíamos antes. Se nós estivéssemos nesta situação terminal ou com uma doença grave, se nós estivéssemos nestas situações preparados para mudar de vida a qualquer momento, como se estivéssemos numa outra encarnação, muitos voltariam desses estados e prosseguiriam vivendo. Muitos não desencarnariam. E muitos não teriam essas doenças num ritmo degenerativo. Isto teria um certo retorno, porque significaria que nós ainda somos fisicamente válidos, nós ainda somos humanamente válidos, egoicamente ainda somos válidos para aproveitar este material, para usar este mesmo material e termos uma outra experiência, uma outra tarefa, temos, enfim, uma outra vida. O primeiro passo
para nós passarmos por esta cura, seria nós termos a vida do espírito como prioridade, em primeiro lugar. Quem é que tem? Eu acho que nem se lembram da vida do espírito. Se lembra da vida da personalidade, da vida do fígado, da vida do coração, da vida do corpo. Mas da vida do espírito, quem é que se lembra? Porque o espírito não tem nada a ver com estas coisas. O espírito está num outro plano, o espírito está no plano cósmico. E quem é que cuida daquilo? Quem é que vive aqui em função da vida do espírito? Isto é, tornando a vida do espírito a mais livre possível de todas as coisas que não são o espírito. E nós podemos cuidar da vida do espírito, isto é, nós podemos considerar a vida do espírito em primeiro lugar em qualquer situação em que a gente se encontre. Nisto o livro fala muito claro. Tudo isso que eu acabei de falar, no livro está nas entrelinhas ou nas sombras do livro. Mas o livro fala muito claro é que nós podemos cuidar da vida do espírito independentemente da situação na qual nos encontramos. Situação moral, situação social, situação mental, situação física, situação kármica. Em qualquer situação que a gente se encontre, nós podemos ter a vida do espírito como a coisa mais importante. Isto seria uma cura imensa. Isto nos colocaria numa outra vibração, numa posição de realmente estarmos no mundo evolutivamente e não estarmos no mundo rastejando como rasteja esta humanidade. Então, não estar no mundo como seres rastejantes, mas estarem no mundo realmente como seres evolutivos. E para isto você precisa ter a vida do espírito em primeiro lugar. Você precisa considerar isto realmente em primeiro lugar. E ser grato por tudo. Ser grato mesmo dentro desta situação ignorante da humanidade da superfície, de cérebros sifilíticos, não é? Mesmo dentro desta situação, ser grato por ter compreendido isto, por ter chegado nisto. Porque tendo chegado nisto e sendo grato, tendo chegado a esta clareza, esta realidade destes planos, né? Porque a realidade nos outros planos é outra. Mas tendo chegado a esta realidade nesses planos, ser grato, isto significa poder contar com uma graça a qualquer momento. Porque se nós pudéssemos ter consciência total da nossa situação como humanidade de superfície, nós teríamos que realmente atrair a graça. Porque é a única coisa que pode fazer com que a gente saia desta situação. E sair desta situação é possível, porque isto é uma questão de consciência. E aqui precisa a graça. Então, nesta cura geral, nesta cura total, aqui está incluída a graça, está incluída a ação da graça. E essa graça permitirá tomarmos realmente um caminho ascendente numa outra lei evolutiva, numa lei de evolução superior e que não inclui quedas, que não inclui degeneração. Então é preciso cura e graça. E nós temos que estar muito afinados com isso. Temos que estar muito concentrados nessas possibilidades muito reais, mas que são possibilidades porque isto tudo não é prioridade para as pessoas. Isto tudo não é prioridade para a humanidade. Se vocês veem as prioridades da humanidade agora, é extrair petróleo, é pescar, é combater a AIDS. Essas são as prioridades. Então, nós teríamos que ter um despertamento, teríamos que passar até certo ponto por uma cura
para despertarmos para estas coisas. E depois precisaríamos de ter um outro nível de cura para podermos assumir isto. Assumir e não decair e não voltar àquele nível de enfermidade planetário. Não é só a sífilis no cérebro. Esta enfermidade planetária é também uma enfermidade psíquica. É também um psiquismo denso, denso demais, denso em excesso. Diz o livro Hora de Curar que a Terra como planeta endureceu demais, comprimida pelo psiquismo humano, pelo psiquismo que foi se formando em volta dela desde as épocas pré-históricas, psiquismo humano, psiquismo animal, tudo que tinha psiquismo foi se densificando tanto que isto ajudou na condensação da Terra, porque nós éramos todos mais sutis antes disto tudo se tornar físico. Então veja que esta hora de curar é muito importante. Toda esta cura, toda esta transformação, toda esta mudança, isto é mais que mudança, isto é mais que transformação, isto é um renascimento. Isto tudo está articulado, bem sintonizado com uma expansão de consciência que a Terra vai ter. Em outras palavras, com uma iniciação deste planeta. Então, tudo aquilo que até hoje foi doença, tudo aquilo que até hoje foi rigidez, tudo aquilo que até hoje foi limitação, foi consciência humana, tudo isto, dentro dessa expansão de consciência, pode se tornar outra coisa, pode se tornar outro nível de consciência, outro nível de vida, seres de outro nível, de menos densidade, seres de outra vibração. Nós teríamos que estar sintonizados com estas coisas através da fé na graça, para acompanharmos esta expansão de consciência do planeta, para acompanharmos isto e, eventualmente, entrarmos numa iniciação coletiva, entrarmos numa iniciação grupal ou fazermos parte de uma iniciação planetária. Este é o momento que nós vivemos. Este é o nosso momento. Esta é a grande oportunidade. E isto é uma expansão de consciência que vai nos erguer desta forma de humanidade doente, que foi doente durante toda a vida da Terra e que agora tem a possibilidade de ser realmente curada. Mas esta cura é uma elevação, esta cura é uma ascensão. E do ponto de vista dos corpos, estes corpos que nós usamos, é uma transfiguração. Então esta transfiguração e esta elevação da consciência, isto é a cura máxima que nós podemos passar neste momento, que nós podemos viver neste momento. Amor, devoção e fé são as condições, são as disciplinas, segundo o livro. Este livro não diz que amor, devoção e fé são coisas do outro mundo. Este livro diz que amor, devoção e fé, que são as coisas necessárias para nós estarmos sintonizados com esta grande cura, isto são 3 disciplinas. Nós teríamos que nos disciplinar dentro dessa energia, da energia do amor, da energia da devoção e da energia da fé. Do ponto de vista dos raios, do ponto de vista da energia, este é o 2º raio e o 6º raio. O 2º raio foi aquele que até hoje emanou todos os outros. Nesta hora de curar, o 6º raio passa a ser tão proeminente quanto o 2º. O 6º raio, que é a devoção, deixa de ser uma emanação do 2º raio, porque isto é uma devoção secundária. A devoção passa a ser primária. A devoção passa a ser o legítimo raio devocional, trabalhando junto com o 2º raio, junto com amor e sabedoria. Então, nesta cura,
geral, nesta cura do planeta, o raio da devoção é um dos primeiros que diretamente do cosmos entra nesta órbita planetária em igualdade com o segundo, em igualdade com o amor-sabedoria. Então, vai ser muito mais possível, muito mais viável o amor com sabedoria, porque entra o raio da devoção e este raio da devoção presente com esta pura devoção, não como a devoção secundária, mas com esta pura devoção nós podemos realmente ser devotos do amor. E aí, amor-sabedoria passa a ser algo viável, que nós podemos viver, coisa que não é muito comum, você viver o amor-sabedoria. Muitos vivem o amor, mas não com sabedoria. Então, isto com a presença do sexto raio, com a presença desta energia devocional, tudo é possível. Então, esta é realmente a hora de curar o planeta e a hora de curar a humanidade. No final do livro, existe uma sessão de perguntas e respostas. E entre as perguntas, se pergunta a respeito de centros de cura, de influência dos centros intraterrenos nesta cura, de termos uma energia continuamente renovada, de como o sono atua para que esta cura se dê, como nós podemos ser ajudados pela água, pelas ervas. Tudo isso está lá, nesta sessão de perguntas e respostas. Então, aqueles que perceberam esta hora de curar, aqueles que entraram em sintonia com isto tudo que foi pobremente apresentado, vão nesta parte de perguntas e respostas para ver como a água, como as ervas, como os intraterrenos, como tudo isto pode vir em nosso auxílio. Mas não vir em nosso auxílio só eles. Mas como é que nós vamos responder para isso? Como é que vamos nos unir? Como é que vamos nos unir com esta força das águas, das ervas, dos intraterrenos, com este momento de transformação? Então, isto para aqueles que estiverem interessados, vão refletir lá, nesta sessão de perguntas e respostas. Bem, esta cura, em resumo, seria nós estarmos em condições de estarmos coligados o mais conscientemente possível com os planos imateriais, com as energias imateriais e com a vida imaterial. E o planeta, a consciência do planeta, está fazendo o mesmo movimento em nível planetário. E seria bom que a gente não entrasse, por ignorância, a fazer parte dessas correntes que estão sendo conduzidas para fora do planeta e para ingressar em mundos inferiores e para entrar em correntes evolutivas inferiores. Para alguns na superfície, não faltaram os avisos em todos os tempos, não faltaram as informações. E da forma como a informação está se dando nesta época, nesta etapa, que a informação vai tomando uma forma adequada para o momento crítico. A informação vai tomando uma forma adequada para a realidade daquele momento. Então, nesta data de hoje, neste enfoque deste livro, realmente, neste momento, nós não teríamos nada mais a acrescentar. Se nós durarmos mais um pouco, se nós ficarmos mais um pouco por aqui, então pode ser que numa próxima etapa a gente possa aprofundar um pouco mais este assunto da cura. Mas neste momento, me parece que para nós, este enfoque da cura é um passo, é uma maneira de nós vermos este processo de uma forma nova.